Oi, eu recebo várias perguntas de pessoas falando assim, no meu caso, sei lá, meu marido é tóxico e não tem jeito, ele é tóxico mesmo, tô casada há 20 anos e ele não muda. Ou pessoas que estão convivendo com alguém que tem algum transtorno mental e que também, que a pessoa fala, não, mas não tem jeito, é assim mesmo, a gente já passou por vários médicos, vários psiquiatras, enfim, a pessoa não adere ao tratamento. Ou conviver com uma pessoa que bebe e tem aquele surto dentro de casa e volta ao normal e bebe e às vezes até fica bem agressivo, né? E a pessoa também fala assim, tô há 25 anos casada e já aceitei, é assim mesmo. Ou com alguém que está com depressão, também que não consegue sair, enfim. Ou então assim, ou relacionamentos infelizes, mulheres que são casadas com um homem mulherengo, mas que, enfim, essas várias atitudes que a gente vê, que a gente julga muito e vê como errada, na verdade, é uma demanda emocional muito grande da pessoa, né? A pessoa age errado, mas é tudo, se ela tivesse bem com ela mesma, se ela não faria. Não tem, porque não a maioria, na verdade, das atitudes erradas, atitudes agressivas, atitudes arrogantes, atitudes, vou falar aqui preconceituosas, não quero entrar em nenhuma questão, mas várias atitudes erradas, elas só mostram a fragilidade emocional daquela pessoa, elas mostram o desequilíbrio emocional daquela pessoa. E muitas pessoas, hoje eu acredito que muitas pessoas, por exemplo, os psicopatas, eles não têm uma parte, a parte responsável pela empatia que fica aqui atrás do crânio, os psicopatas, eles não têm essa parte do cérebro. E eu acredito que muitas pessoas que têm vários comportamentos errados, comportamentos nocivos para ela mesma e para quem está no entorno, tem algumas questões que são, na verdade, nível físico cerebral, né? O transtorno mental mesmo, ele é um desajuste químico. Então, só que hoje já é descoberto completamente que, através da neuroplasticidade do cérebro, que tudo é mutável, que a gente pode sim desenvolver determinadas habilidades que a gente não tem, ou então o contrário também. Mas nem é isso que eu vou falar nesse vídeo, é o que as pessoas me perguntam, isso funciona para mim, né? No meu caso, que eu tô aqui há 20 anos, a pessoa não muda. Ou então assim, meu filho tá com algum vício, né? Que pode ser qualquer vício aí, pode ser de droga, pode ser até de jogos. Já recebi várias mensagens de namorados ou filhos que ficam viciados em jogos e aí todos essas realidades, digamos assim, todas essas demandas da outra pessoa, independente de quais sejam, sim, dá para mudar. Você sozinho pode mudar a situação que você está vivendo, independente se essa situação, se no momento você está tendo, se no momento ou se já faz muito tempo que você está tendo sua vida prejudicada, que você está se prejudicando emocionalmente, fisicamente, por causa de uma outra pessoa e você precisa que a outra pessoa mude, mesmo, por exemplo, uma pessoa que está com algum determinado tipo de vício e que acaba que não contribui financeiramente, por exemplo, que foi até o que aconteceu comigo, e que você parece uma coisa totalmente fora de controle, né? A pessoa, você tem que, cara, a pessoa tá gastando todo o dinheiro dela com coisas que não deveriam,
não sobra dinheiro para dentro de casa, tem muita gente que até tira de dentro de casa, mas tudo isso, qualquer situação dessas que eu mencionei, é possível sim de mudar. Parece que eu tô no Polo Sul, né? Mas não, tô no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 15 graus. Mas enfim, então, respondendo todas essas perguntas, sim, é possível. E aqui eu vou falar um pouquinho de por que é possível. Eu vou fazer depois um outro vídeo falando um pouco da demanda emocional do outro, né? Do que justamente todas essas questões, todas essas atitudes que são passíveis de julgamento, de crítica, de reprovação, tá? E que isso seja, que a gente sabe quando uma atitude ela é passível de reprovação social. Tá? Eu não vou entrar aqui numa questão de ponto de vista, isso pode ser bom para um e ruim para outro. Não, eu estou falando de questões que são de atitudes que são negativas, que estão erradas, que faltam com respeito com o outro, que falta com respeito com a pessoa mesmo, né? Na verdade, todas essas questões, elas têm mais a ver com a pessoa, elas são primordialmente um processo gigantesco de autossabotagem, de negação da própria vida, de negação da própria existência. E isso por si só já é muito ruim. Quando uma pessoa dessas é da família, isso deixa os familiares meio que sem opção, né? A pessoa quer ajudar e muitas vezes a pessoa não consegue, não sai fora da situação, porque, não, claro, é difícil abandonar uma pessoa assim, principalmente, nossa, Deus me livre se for filho, coisas assim, é muito difícil. Mas às vezes a pessoa também, o fato dela se acostumar com aquela situação daquele jeito e ir levando, às vezes isso acaba sendo mais prejudicial até para quem está com problema, porque a pessoa não... É muito difícil a pessoa sair dali sozinha. Essa pessoa que tem essa demanda, ela nem... Essa pessoa que tem atitudes erradas, com toda essa demanda emocional dela, que é disfarçada, né? Ela não enxerga e as pessoas que estão em volta muitas vezes também não enxergam, porque a pessoa está tão errada que a gente enxerga mais o erro. Talvez ela consiga sair. Talvez não. E se essa pessoa talvez não sair disso, ela vai a vida inteira levar, descer, puxar para baixo quem está em volta. E aí, esse meu trabalho é justamente um convite para quem está convivendo com alguém que está com problema, com alguém que está com qualquer tipo de problema desses, qualquer tipo. É um convite para a pessoa pegar o controle da situação e mudar, independente do outro, independente do outro. E como é que isso é possível? A partir de um conhecimento vibracional, a partir de um conhecimento de como a realidade funciona, de como a realidade acontece. Quando a gente entende, e para isso é necessário um conhecimento de física quântica, que é a física que estuda os átomos, e os átomos são a constituição de tudo no mundo real, de tudo. Então, veja a importância da física quântica. Eu fico pensando o seguinte, se a física quântica estuda os átomos, e os átomos são simplesmente o que constitui o real, não existe nada no mundo que não seja feito de átomos. Eu não sei se vocês conseguem entender a importância da física quântica. Em tudo, em todas as áreas. Quando eu fiz a minha monografia, eu sou formada em publicidade. Eu me formei em 2005 e eu fiz a minha monografia com física quântica, né? Comunicação e física quântica. E as pessoas me diziam, nossa, mas o que tu vai fazer? Como é que tem a ver física quântica com comunicação? E tu vê, claro, que isso é uma falta de conhecimento das pessoas, porque é uma coisa lógica, mas como não? O que não tem a ver com física quântica no mundo?
Cara, se alguém aqui tiver uma ideia de alguma coisa no mundo que não tenha a ver com física quântica, alguma coisa no mundo que não possa usufruir do conhecimento de como os átomos funcionam para se tornar melhor, para ter alguma, né, alguma melhoria, para conseguir qualquer coisa no mundo que não possa tirar proveito do conhecimento da física quântica para si, pode colocar, pode me dizer, porque não, na minha cabeça não existe. A não ser que exista alguma coisa que não seja feito de átomos, né? Alguma coisa que não seja feita de energia. E até onde se sabe, isso não existe. Ao contrário, cada vez quanto mais se estuda, mais as pessoas vão realmente se certificando, constatando que sim, que tudo é energia. Né? No micro, quanto mais micro, mais micro, mais micro, é energia. É a mesma coisa que você querer... Já dei esse exemplo no vídeo, querer fazer um bolo e aí vamos supor que o bolo não saiu como você queria. Cara, você vai ter que ir para a constituição do bolo. O que constitui o bolo? É alguma coisa ali dos ingredientes que deu ruim, que não tá bom, ou que foi demais, ou que foi de menos, ou que naquela receita não é melhor, é melhor trocar. Não adianta você ir para a parte pro bolo já pronto. Para fazer, aí eu vou tentar fazer outro bolo. Cara, vai ter que mexer no que constitui o bolo. É tudo assim, é tudo assim. Então, se a realidade é constituída por átomos, se a gente quer mudar a realidade, a gente tem que ir no que constitui a realidade. Né? No que faz, no que dá vida à realidade. E o que dá vida à realidade são átomos. E a ciência que estuda o comportamento dos átomos, logo, a ciência que estuda a formação da realidade é a física quântica. E não importa que realidade seja essa, não importa se eu estou vivendo uma realidade de estar insatisfeita no meu trabalho, ou se eu estou vivendo uma realidade de estar convivendo com uma pessoa com transtorno mental e surto psicótico. Ambas realidades são feitas por átomos, são constituídas por átomos. Né? A mesma coisa, se eu estou numa realidade de felicidade, de abundância, de tranquilidade, essa realidade ela é feita por átomos, ela é constituída por átomos. E esses átomos, eles são, quanto mais se estuda, mais vai percebendo que a constituição dos átomos é energia. E energia é vibração. Então, essas três realidades que eu falei, de estar infeliz no trabalho, de estar convivendo com uma pessoa que tem transtorno mental, ou de estar vivendo uma vida de felicidade, tranquilidade e abundância, essas três realidades, elas são compostas por átomos que, por sua vez, são feitos de vibração, de energia. Então, essas três realidades, elas são feitas a partir de vibração. E aí, esse é o ponto. Será que a vibração da realidade de felicidade e abundância é a mesma da vibração de eu estar convivendo com uma pessoa com transtorno mental e surto psicótico? Que eu poderia aqui dizer que é uma realidade de peso, de preocupação, de nervosismo, de tristeza, de raiva, muitas vezes, pelo que a pessoa faz, de irritação, de sentimento de injustiça. Né? Aí vamos supor que eu estou infeliz no meu trabalho. A mesma coisa, é uma situação de quê? De infelicidade, de descontentamento, talvez de escassez, porque eu não sou valorizada, eu não sou remunerada como eu gostaria. Enfim, essa vibração dessa realidade de eu estar infeliz no meu trabalho é uma vibração. E vibração é a quantidade de oscilação em um determinado tempo, né? Que é o Hertz, na verdade. Então, não é uma coisa
da cabeça das pessoas, não é uma imaginação, não é uma suposição. Uma vibração é uma onda que tem uma amplitude e uma velocidade, como eu já falei, e ela vai se diferenciar de outras ondas justamente pela sua frequência, né? Que é essa medida da oscilação em um determinado espaço de tempo. O hertz é 1 Hz, é uma oscilação por segundo. E o hertz é usado para medir tudo. Ele tanto a gente consegue medir o nosso campo vibracional, ele mede o campo eletromagnético da Terra, né? A ressonância Schumann. E ninguém fala disso. E, gente, por que ninguém fala disso? Isso é a coisa mais importante. É a coisa mais importante. É a vibração, é o que faz a realidade acontecer. É a nossa vibração. Ninguém fala disso. Então, o que acontece? Sabendo disso, que cada realidade física, na sua criação, no seu mundo subatômico, né? No que cria ela tem uma determinada frequência. Se a gente aprende como modificar essa frequência, a gente modifica a realidade. Eu não sei se isso fica claro para vocês, aqui na minha cabeça isso é muito claro. Se eu tenho um bolo de laranja, mas eu quero fazer um bolo de chocolate, não adianta eu enfiar chocolate em cima do bolo de laranja. Não vai mudar. Vai ser um bolo de laranja com chocolate por cima. Mas não vai ser um bolo de chocolate. Eu preciso ir na constituição do bolo. Eu preciso mudar os ingredientes para mudar o resultado final do bolo. É a mesma coisa a realidade. Eu posso mudar qualquer realidade que eu esteja vivendo. De qualquer ordem, de qualquer. Só que eu não vou mudar essa realidade tentando mudar a realidade em si. Eu até posso conseguir com muito esforço, que na verdade é o normal, é assim que a gente vive, a gente resolve as coisas na força e muitas vezes funciona. Só que a gente não tem garantia do resultado agindo dessa maneira, pode funcionar e pode não funcionar. E se funcionar, muitas vezes é uma solução provisória. Muitas vezes é uma solução provisória. Por quê? Porque se o que está se o que está criando aquela realidade é uma vibração negativa, uma vibração de dificuldade, eu crio a realidade aqui. Aí tá difícil, aí eu vou, me empenho para mudar isso daqui, né? E talvez, o ser humano é incrível, o ser humano é a máquina. E eu vou talvez conseguir isso aqui. Só que aqui vai continuar, vibrando. Então eu vou conseguir melhorar essa realidade, mas talvez com o tempo essa mesma realidade volte a acontecer, ou então eu resolvo essa daqui, só que aqui ainda está gerando. Isso aqui vai me criar uma outra realidade do mesmo padrão daquela que eu me esforcei para resolver. E aqui eu vou ter que fazer o quê? Me esforçar para resolver de novo. E se vocês prestarem atenção na vida da gente, é muito isso. A gente tem muitas situações que elas se repetem, é uma repetição de padrão. Por quê? Porque o que está dando formação está ali vibrando. O negócio está alimentando. E a gente fica o quê? A vida inteira tentando resolver e às vezes resolvendo na força, na força, na força. Só que passar a vida tentando resolver as situações na força vai gerando o quê? Um desgaste muito grande na gente. A gente vai se desgastando, a gente vai enfraquecendo, a gente vai perdendo a nossa energia vital, a gente vai perdendo a disposição de correr atrás dos nossos sonhos, a gente vai perdendo a força de sonhar, de ir atrás do que a gente quer, de conquistar, e a gente começa o quê? Porque a nossa força ela está em resolver problema, resolver situação difícil. E a nossa energia vai sendo sugada para aquilo ali, e a energia que a gente precisa para realizar, para ir em frente, para subir, para deixar a nossa marca no mundo, para fazer alguma coisa bacana, ou mesmo para realizar os nossos sonhos, para fazer o que a gente gostaria de estar fazendo, não sobra para isso.
E o que acontece? E a gente também, como a gente vai cansando, a gente vai desistindo, a gente vai deixando de lado, ai, tá bom também, tá? Se eu resolver aqui também, eu nem preciso mais disso, já tá bom. E a gente vai se acostumando a viver na dificuldade e a gente vai se acostumando a viver uma vida média. E a energia, a nossa energia, ela deixa de ser uma energia que dá vida, né? Que faz crescer um sonho, uma árvore, enfim, um objetivo. Uma árvore aqui no sentido figurado, né? E ela passa a resolver, a nossa energia vai para resolver problema, tapar buraco. A gente está sempre tapando buraco, sempre tapando buraco. E a nossa vida vira isso. E tem gente que passa a vida inteira nisso. Entende? Então, às vezes, até aconteceu uma coisa assim, aconteceu uma situação muito punk. E ter contato com esse tipo de conhecimento, muitas vezes, é simplesmente a coisa mais mágica que pode acontecer na vida. Porque se não fosse através de uma demanda muito grande, porque às vezes, enquanto a gente ainda consegue resolver, a gente não faz o que tem que ser feito, a gente não se rende a isso, porque a gente não acredita que funcione, porque é fora do senso comum isso que eu estou falando. Então, enquanto eu consigo mantendo e resolvendo, eu vou ficando aqui, porque mal ou bem, esse caminho eu já conheço. Eu já estou acostumada com a dificuldade, eu estou acostumada com a dor e sofrimento, eu estou acostumada com resolver problema, isso aqui eu sei como lidar. Então, existe essa ruptura desse padrão de ficar resolvendo as coisas dessa maneira, que eu vou dizer que é ineficiente, para tentar resolver de uma outra maneira que a gente ainda não conhece, é um caminho desconhecido. Às vezes a gente leva a vida inteira e não consegue fazer essa troca. A não ser quando acontece alguma coisa muito difícil, alguma coisa que nos tira toda a nossa energia, toda a nossa vontade. E que a gente não tenha mais o que fazer. Entende? Eu entrego, olha, não tem mais força, não tem mais para onde ir. E aí, as pessoas que já estão prontas para dar esse salto, quando a pessoa está nesse momento de não sei mais o que fazer, não tem como eu sair daqui, eu não aguento mais, mas eu também não consigo sair, essa pessoa, quando ela entra em contato com esse conhecimento que eu estou falando, ela fala assim, olha, eu não acredito nisso, eu não sei o que é isso é muito louco, não sei o que, só que eu vou fazer. Eu vou fazer porque eu não aguento mais, eu vou me propor a isso. É aí que acontece a mágica toda. Então, muitas vezes, para muitas pessoas, ter uma situação traumática, viver uma situação traumática, que eu estou falando aqui em viver com uma pessoa mas que muitas vezes pode ser com a gente, pode ser que eu tenha um câncer, pode ser que eu tenha um acidente, pode ser N coisas que dá esse start, essa mudança. Só que, e eu já usei para várias coisas minhas também, várias pessoais, tanto de doença física, várias coisas. Mas por que eu estou falando de conviver com alguma pessoa que nos traz uma demanda? Porque essa situação ainda hoje, ainda com toda a nossa ciência, com todos os estudos, essa situação ainda hoje é uma situação que nos tira a autonomia da nossa vida, que nos tira o poder da nossa própria vida e dá para o outro, e a gente fica à mercê do outro. A gente precisa que o outro faça alguma coisa, a gente precisa que a pessoa tome uma atitude correta, a gente precisa que a pessoa faça o tratamento, a gente precisa que a pessoa tenha consciência do que ela está fazendo não é bacana. A gente, enfim, e a pessoa nada. E aí a gente fica totalmente, a nossa vida fica totalmente nas mãos dessa pessoa. Quando essa pessoa melhora, a gente melhora. Ou então a gente chega no nível de passar a ignorar aquilo. Só que o fato da gente ignorar aquilo não significa que aquilo está deixando de existir e que aquilo está nos fazendo mal. Uma vez eu conversei com uma mãe, que a filha dela também tinha depressão e vários problemas. Tinha transtorno, mas estava na depressão há muito tempo. E ela falou assim, hoje em dia eu já me desliguei disso. Eu não sofro mais como eu sofria antes. E embora isso já seja uma coisa melhor, ela já não está se fazendo tanto mal quanto ficar sofrendo, gerando aquele sentimento, ainda assim não é uma situação positiva.
Não é uma situação positiva. O fato da gente ficar cego por uma realidade negativa, de a gente criar uma casca, criar uma defesa em relação àquilo e criar mecanismos para lidar com aquilo, não significa que a situação não está nos consumindo aos poucos. Aí isso é gravíssimo. Além de a gente deixar tudo para a pessoa, né? A pessoa ou ela sai daquilo sozinha, e eu vou defender aqui que muitas pessoas vão passar a vida inteira naquilo ali e não vão ter força de sair sozinhas, ou ela sai sozinha ou ela não vai sair. E a minha proposta é justamente o contrário, é dizer que sim, que tem como, a partir desse conhecimento de como a realidade é formada, que tem como, mesmo eu estando vivendo com uma pessoa que, a princípio, a demanda é toda dela, que ela está fazendo o inferno todo, que é possível eu, sem a ajuda dela, eu pegar, eu entendendo isso que eu posso fazer a nível atômico, mudar a minha realidade. E se a minha realidade inclui a pessoa, se a minha realidade é ter um marido tóxico, se a minha realidade é ter um filho que, sei lá, tá com depressão, se a minha realidade é estar convivendo com um familiar que tem transtorno mental, pode ser o pior, que o meu caso foi o pior, ele ficou em surto durante um ano, direto. Então, eu estou dizendo que para pegar a pessoa que está nessa situação, que pode sim pegar e mudar a sua realidade. Se a sua realidade é viver, tá em algum desses casos, você pode mudar 100% essa situação. Que foi o que eu fiz. Eu estava convivendo com uma pessoa com transtorno bipolar tipo 1, com surto psicótico, e aí com uma série de questões que pode ser justamente o diagnóstico, nesse caso, no caso de transtornos e coisas assim, às vezes o diagnóstico ele é difícil de dar, porque às vezes a pessoa se enquadra naquilo. Ele se enquadrava completamente em transtorno bipolar, né? Tipo 1. Ele é o transtorno bipolar tipo 1 em pessoa. Mas o que acontece? Ele tem também outras características, pode ser isso, pode ser aquilo, e realmente ele tem. Porém, as características que ele tem, eu associo, eu acho que pessoas que tiveram a educação que ele teve e que viveram coisas parecidas com o que ele viveu quando criança, vão ter essas características, mesmo sem ter transtorno mental nenhum, mesmo sem desenvolver a vida inteira nenhum problema aparentemente grave, psiquiátrico ou até psicológico. Porque a nossa educação influencia diretamente, mas independente do porquê, independente, você pode mudar essa situação. E você vai mudar, e é tão possível de mudar, que quando você começar a mudar isso no nível atômico, e você vai tomar o controle da situação, e para isso você vai estar mais forte, e é um estar mais forte de verdade, é uma fortaleza de ser. E através dessa mudança, através do uso desse conhecimento, a gente consegue ir mudando, eu vou mudando. Como é que eu vou ir mudando? Né? Que eu estou falando aqui a nível atômico, física quântica, mas como que eu tenho acesso a essas ondas vibracionais que criam a realidade? Tá? Então, eu tenho acesso às ondas vibracionais que criam a realidade através dos sentimentos e através dos pensamentos. Principalmente, né? Através da intenção também, através do foco. Então, são coisas, eu posso trabalhar, por exemplo, se eu trabalhar essas 4 coisas, eu já consigo resolver qualquer problema. Se eu acessar as ondas vibracionais através dos sentimentos, através do pensamento, através da intenção e através do foco, se eu usar esses 4 elementos, eu mudo qualquer realidade que eu esteja vivendo. 100%. Tá? O 100% vai depender da minha determinação. Eu posso começar a interagir com isso e a mudar, e quando tiver razoável eu paro. Então, de repente, eu não vou mudar 100%, mas porque eu parei. Mas o que eu quero dizer é que se você quiser mudar 100% a situação que você está vivendo, isso é possível, através desses 4 elementos. Tá? 100%. O que eu estou dizendo aqui?
que eu posso sair de uma situação de completa pobreza e escassez para uma situação de completa abundância e prosperidade e riqueza. Eu posso sair. Eu estou tomando muito cuidado para falar sobre isso agora, porque eu cheguei chutando a porta, né, falando em cocriação de cura, e como está nesse momento aí de pandemia, essa palavra cura e doença está sendo muito bloqueada, porque muita gente, enfim, para não fazer uso indevido, para não se aproveitar dessa situação da pandemia. Mas o que eu quero dizer 100% da situação? Eu mudei 100% da situação do meu. Eu mudei, tá? Eu mudei 100% da situação que eu estava vivendo. Eu estava vivendo com uma pessoa completamente imersa num transtorno mental. Completamente imersa num transtorno mental, vivendo todas as características daquele transtorno mental, agindo em relação àquilo e inferno, inferno, inferno. Cara, eu mudei completamente, se é que vocês me entendem. Não tem mais, não existe mais transtorno mental. Não existe mais surto psicótico. E por que eu falo que não existe mais transtorno mental e nem surto psicótico, no caso dele? Porque não existe a demanda emocional, não existe a matéria-prima daquela situação. Não existe a matéria-prima daquela situação. E eu vou dizer aqui, eu posso dizer sim que eu fiz tudo sozinha. E eu fazer tudo sozinha não quer dizer que não precise de algumas coisas da pessoa, que a pessoa não tenha que ter algumas mudanças. Ela precisa, mas eu atomicamente falando, através de ondas vibracionais, eu forço a pessoa a ter essa virada de chave. Se eu tiver determinada mesmo, se eu quiser aquilo, eu faço a pessoa ter a virada de chave que ela precisa para sair daquele contexto. E é isso que eu fiz. Então, esse vídeo é para dizer que sim, que independente da situação que você esteja vivendo, e aí eu tô falando isso, viver com alguém que tem um transtorno, ou viver com alguém que nos prejudica, que nos traz uma situação difícil, que dificulta a nossa vida. Por quê? Porque a maioria das pessoas não fala sobre isso, porque a gente ainda não tem uma solução para isso. E mudar a realidade no nível vibracional é uma solução, tá? É a solução, através disso que eu consegui a minha solução. Eu transformei uma situação de inferno em paraíso, como eu falo, porque tu tirar uma pessoa, de um transtorno mental, o que é esta pessoa hoje, o quanto essa pessoa é grata a mim, independente de qualquer coisa, no meu caso, foi um relacionamento e beleza, e aí assim, quer dizer, na verdade não era um relacionamento, porque quando isso começou, a gente não era nada. Só que ele teve essa demanda e eu quis ajudar, porque ele é uma pessoa bacana. E da primeira vez que ele surtou, eu falei, e ele não tinha pra onde ir do hospital psiquiátrico, eu falei que ele podia ficar na minha casa uns 15 dias, um mês. Foi isso que aconteceu, pra ajudar. A mãe dele tava desesperada, ela não morava aqui, ela me pediu ajuda, ela falou, eu preciso de ajuda, eu sei que tu é uma pessoa bacana, ele já me falou de ti e tal, eu tô sozinha. E eu inocentemente fui ajudar, enfim, eu não achei que ia acontecer tudo isso. E desses 15 dias foi 2 anos e meio, né? Mas então o que acontece? O que foi no meu caso? Eu me dediquei a resolver a situação dele, tá? Eu não pensava nem em mim. Não, eu precisava parar aquilo tudo, mas a maneira de eu parar, na minha cabeça, principalmente, a maneira de eu parar, se ele parasse de ter surto psicótico, as coisas já iam melhorar assim, 80%. Se ele parasse de ter surto psicótico, porque tinha várias outras questões acontecendo junto, e o fato dele estar em surto e dele estar fora de si, fazia essas coisas terem um peso, terem um resultado. Essas coisas de fora que aconteciam, elas conseguiam influenciar muito mais negativamente do que se ele estivesse bem. Então, ele não ter surto psicótico já melhorava toda a questão dele não ter surto psicótico, e além disso, essas questões não iam afetar tanto, porque eu estava sendo bombardeada. Então,
eu fiz pensando nele. E ele não tinha, eu queria voltar a morar sozinha, claro. Porque não, enfim, não era a intenção. Só que não tinha como, eu não tinha como morar sozinha, não tinha como largar ele sozinho daquele jeito. E mesmo que eu quisesse ficar junto, não tinha como ficar junto para ser feliz, a não ser que eu topasse a infelicidade, né? Com uma pessoa daquele estado. Mas no meu caso, eu queria voltar a morar sozinha. Então, só que eu precisava, para eu poder morar sozinha, ele precisava estar em condições de morar sozinho. E para ele estar em condições de morar sozinho, ele tinha que estar bem. Bem, como ele está hoje. Ele está bem, pleno e tal. E aí, hoje está tudo certo e a gente, né, não tá junto num sentido de relacionamento, mas ele sabe que ele pode contar comigo se ele precisar, ele sabe que ele tem a minha amizade, ele sabe que ele tem o meu carinho, mas sim, mas aí o que eu quero dizer, me perdi, é que independente, sim, é isso, independente, se é um relacionamento e você quer ficar com a pessoa, se você quer, se é o seu sonho, seja qual o problema que for da pessoa, se é uma pessoa que não consegue ser fiel, ou você consegue resolver tudo isso, entendeu? Porque você tem o poder, você tem o poder. Mas se é um relacionamento que você quer, ou se é uma família, né? Dá, tá? Funciona. Se por um acaso você não quer mais, se é um relacionamento tóxico e você já decidiu que você não quer, mas que você tá de mãos atadas, que você não tem como se separar, também funciona. Também funciona. Eu até digo sempre, eu aconselho que a pessoa não pense nisso no início, que tem gente que me fala assim, ai meu Deus, mas eu não sei o que eu quero. Não tem problema, porque com a pessoa daquele estado, você não tem como. Às vezes você não quer porque a pessoa tá daquele jeito, e se a pessoa não tivesse, você queria. Então o importante é mudar a realidade para tirar essa demanda negativa do outro em cima da sua vida. É isso, tá? É isso. Então vai tirar todo esse peso, se é surto, se é depressão, se é droga, seja o que for. Seja o que for. A pessoa tá agindo errado com você. Você seria mais feliz se a pessoa for... E é um agir errado, tá? É um agir errado que se você contar para qualquer pessoa, a pessoa vai dizer, não, cara, que é um agir errado, que se a pessoa, se essa pessoa que tá agindo errado com você, se você fizesse a mesma coisa para ela, nossa, ela ia morrer, ia surtar. Que sabe esse agir errado? É um agir errado e ponto. É errado, indiscutivelmente errado. É esse errado que eu tô falando. Então, se você está vivendo uma situação que a pessoa está agindo errado, seja por uma demanda de doença dela, seja pelo que for, demanda emocional, o que seja, dá para mudar.